Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E a Bolsa de Valores brasileira buscou uma recuperação nesta quarta-feira, depois de registrar a pior queda ontem dos últimos 6 meses. A queda registrada na terça-feira foi de 2,55% e aconteceu impulsionada principalmente depois de uma declaração do presidente Michel Temer, interpretada como uma possível não votação da reforma da Previdência, o que impactou o mercado negativamente. Hoje, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse que é preciso criar uma situação mais conveniente para a votação da reforma da Previdência e que hoje não há voto na Câmara para a aprovação da reforma, portanto. Ontem o dólar veio em alta frente ao real e hoje a moeda norte-americana teve uma queda de 0,39%, encerrando o dia aos R$ 3,26 mais 40 o dólar comercial. R$ 3,26 é o fechamento da moeda norte-americana nesta quarta-feira. E como eu falei, o índice Bovespa teve uma recuperação hoje depois da forte queda de ontem. A queda foi de 2,55% e a alta hoje foi de 1,99%. O índice Bovespa termina o dia de hoje aos 73.856 pontos, com uma recuperação, portanto, depois da queda da terça-feira. Entre as principais altas do índice Bovespa hoje, aparecem as ações da Marfrig, que subiram 6,01% nesta quarta-feira, com o papel negociado a R$ 6,35. Os operadores não souberam apontar um fato que justificasse esse bom desempenho, mas lembram que as quedas recentes abriram oportunidade de compra. Ações da Marfrig, portanto, com forte alta nesta quarta-feira aqui na B3 em São Paulo. E na reta final da aprovação do Orçamento Geral da União, entidades ligadas ao setor agrícola correm contra o tempo para evitar novos cortes na agricultura e pecuária. Esta semana, a bancada ruralista deve se reunir com o secretário de Política Agrícola para discutir o assunto no encontro semanal da Frente Parlamentar Agropecuária. Veja mais detalhes na reportagem. O orçamento encaminhado pela Comissão de Agricultura do Senado já contabiliza 25 emendas, que totalizam 1,6 bilhões de reais. O recurso está previsto para ser usado no censo agropecuário, na reforma agrária e pesquisas em andamento da Embrapa. Do Senado também vieram 11 emendas que destinam 500 milhões de reais para serem investidos pelo Ministério da Agricultura. A questão do seguro rural e, é claro, a questão da própria comercialização. Isso tudo vai ser atendido. Nós vamos tentar convencer o relator a colocar dentro do nosso orçamento sem precisar de nenhum tipo de emenda. É um convencimento às relatorias. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Vamos ter outras reuniões também com os setores e também com o Ministério da Agricultura, pedindo também que haja um engajamento ainda maior do ministro no sentido de tentar resolver todos esses gargalos aí em relação ao orçamento de 2018. Para discutir o orçamento de 2018, o convidado esta semana da Frente Parlamentar da Agropecuária foi o secretário de Política Agrícola do MAPA. A promessa é trabalhar junto. Dentro das condições financeiras que o país está passando, dentro das limitações orçamentárias que o país está atravessando, nós estamos no Ministério da Agricultura bastante satisfeitos, porque tudo que foi prometido ao setor, tudo que foi encaminhado, o governo tem cumprido do ponto de vista da política agrícola. Se nós conseguirmos repor esse orçamento que foi perdido nos 2 últimos anos e começou a se recuperar no ano passado a partir da posse do ministro Blairo e também do presidente Michel Temer, é um avanço bastante significativo. Nós estaremos, como política agrícola, satisfeitos com esse orçamento, porque ele vai dar condições mínimas para fazer um trabalho. Obviamente que, quando se fala de seguro, quando se fala de apoio à comercialização, muitas vezes você se compara que nos Estados Unidos está toda a produção segurada. Obviamente que o Brasil ainda está muito longe de alcançar essas condições. Agora nós precisamos fazer o trabalho para ir avançando. E se nós conseguirmos chegar nessas condições, nós estaremos avançando de forma bastante significativa. O Congresso tem que votar o Orçamento Geral da União até o dia 19 de dezembro. Odacil Canepa para o SBA. E na próxima
Dia 10 de novembro, o vice-presidente da União Europeia para Emprego, Crescimento, Investimento e Competitividade vem ao Brasil para tentar tratar das negociações com o Mercosul. Espera-se que essa visita impulsione um acerto político para a negociação do acordo de livre comércio entre os dois blocos econômicos que vêm enfrentando dificuldades. Uma reunião que aconteceu no mês de outubro foi considerada frustrada e representou retrocessos quanto às negociações em torno da venda de etanol e também de carne. Devem também comparecer nessa reunião na sexta-feira chanceleres do Uruguai, da Argentina e também do Paraguai devem participar do encontro. E agora vamos para a previsão do tempo com Juliana Rezende, que traz os destaques para a produção de milho no centro-sul do país. Tivemos um problema técnico e não vamos conseguir passar a previsão do tempo agora. Vamos para um rápido intervalo, mas depois a gente volta com a previsão completa para todo o Brasil. Não saia daí. Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E a Organização Internacional do Café elevou a estimativa para a produção do grão na temporada 2016-2017, que terminou em setembro. A estimativa passou dos quase 154 milhões de sacas para mais de 157 milhões, um aumento de 3,4% frente à temporada 2015-2016. A produção do arábica foi revisada para cima em 14,7%, enquanto a produção do robusta foi revisada em 12,2% para baixo. Os números foram publicados no relatório mensal da entidade. E os futuros do café robusta tiveram um dia de queda hoje na Bolsa de Londres, frente a fatores técnicos, impulsionados principalmente pelos fatores técnicos. De olho no painel, a gente confere como é que foi essa queda hoje na Bolsa de Londres. Os contratos com vencimento para novembro caíram 0,69%, trazendo o valor de 1.858 dólares a tonelada. Contratos com vencimento em janeiro do ano que vem, em queda de 0,76%, por 1.810 dólares a tonelada. Contratos com vencimento em março, queda de 0,77%, por 1.790 dólares a tonelada. E, por último, contratos com vencimento em maio de 2018, com uma queda de quase 1%, apresentando o valor de 1.795 dólares a tonelada nos últimos negócios. Já o café arábica teve um dia positivo hoje na Bolsa de Londres, depois de ter perdas significativas na terça-feira. Os contratos que vencem em dezembro deste ano subiram 0,84%. Nos últimos negócios, o valor do papel para dezembro é de $1,25 por libra-peso. Contratos com vencimento em março do ano que vem, em alta de 0,78%, por $1,29 por libra-peso. Contratos com vencimento em maio, alta de 0,76%, $1,31 por libra-peso. E, por último, contratos com vencimento em julho de 2018 a $1,33 por libra-peso nos últimos negócios. Para finalizar os preços do café, café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo. Hoje, somente um contrato apresentou queda e os outros tiveram alta. O contrato de dezembro, portanto, foi o que caiu 0,13%, passando de 154 dólares e 50 centavos a saca para 154 dólares e 30 centavos a saca no ajuste atual. Nos últimos negócios, o valor ficou um pouco acima, 154 dólares e 70 centavos a saca. Contratos com vencimento em março do ano que vem, 440 contratos negociados, no valor de 158 dólares e 25 centavos, com uma leve alta de 0,03%. Nos últimos negócios, o valor do papel de março ficou acima, ficou 60 centavos acima, centavos de dólar acima do que o ajuste atual. Contratos com vencimento para setembro do ano que vem, em alta de 0,88%, 160 dólares e 10 centavos a saca no ajuste atual. E contratos com vencimento para setembro de 2019, 310 contratos negociados, no valor de 173 dólares e 50 centavos a saca, uma alta de quase 2% no papel que vence em setembro do ano que vem.
e muitos estados já estão vivendo a reta final do plantio do milho. E para que os trabalhos sejam favorecidos, é importante que o tempo contribua. Para saber se isso acontece ou não, Juliana Rezende tem as informações do tempo para o centro-sul do país, da Somar Meteorologia. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de milho e também de soja, agora do centro-sul do Brasil, seguem beneficiados. Isso porque as instabilidades seguem abrangentes na maior parte das regiões do centro-sul. Agora, no decorrer dos últimos períodos, as instabilidades foram fortes o suficiente para aumentar a umidade do solo aqui na região sul, Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo e metade sul mineira. Agora, entre o estado de Goiás, as áreas mais ao norte de Minas Gerais, a disponibilidade hídrica do solo vem aumentando aos poucos, ainda não de forma muito expressiva, mas já garante cenários mais otimistas para esse início do plantio das lavouras. E nos próximos dias ainda vai ter chuva persistente e abrangente no centro-sul do Brasil. O avanço de uma nova frente fria pela costa da região sul em direção à região sudeste garante pancadas de chuvas expressivas e abrangentes. Também a atuação de uma frente fria afastada aqui da costa do Espírito Santo ainda mantém essas instabilidades mais fortes entre as áreas mais ao norte de Minas Gerais, Goiás também. E os ventos no alto da atmosfera também garantem essas instabilidades e um suporte maior para essas chuvas mais frequentes. Então, as pancadas mais fortes vão ficar restritas entre Mato Grosso, Goiás, aqui entre o estado de São Paulo e metade sul mineira. Nas demais áreas, as instabilidades vão perder intensidade, como é o caso da região sul e também do Mato Grosso do Sul. A partir do período seguinte, essa chuva vai perder um pouco mais de intensidade, principalmente aqui entre o Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e também a faixa sul do estado de Goiás. Então, um tempo mais seco predominando, a chance apenas de pancadas de chuva de forma bastante isolada. As pancadas seguem persistentes e fortes aqui entre o norte do Mato Grosso e também norte de Goiás. Já na região sul, novas áreas de instabilidade já começam a avançar pelo Rio Grande do Sul e os acumulados voltam a ficar mais expressivos, em torno de 30 milímetros. A partir do terceiro período, a chuva volta a se espalhar pelo centro-sul do Brasil. Mas é na região sul que as pancadas mais fortes vão se concentrar. Tem risco para chuva de acumulados de até 70 milímetros. Na região sudeste também tem chuvas expressivas em torno de 30 até 50 milímetros. Isso ocorre pelo menos até o dia 23 do mês de novembro. Então, no decorrer das próximas semanas, produtores de soja e também de milho do centro-sul seguem beneficiados, porque as instabilidades, mesmo com essa certa irregularidade, ainda devem persistir, voltando a ocorrer especialmente no comecinho da segunda quinzena do mês de novembro, trazendo cenários otimistas para esse início do plantio. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Combinado, Juliana Rezende. E considerada a pior doença da citricultura, o greening foi verificado no Brasil em 2004 pela primeira vez. E de lá para cá já causou a erradicação de mais de 100 mil hectares, causando perdas em mais de 46 milhões de pés. E para conscientizar não só o setor, mas a população de um modo geral, a Fundecitrus, a Fundação de Defesa da Citricultura, lançou a campanha Unidos contra o Greening. Quem falou sobre este assunto foi o pesquisador da Fundecitrus, Bruno Daniel, que conversou com o jornalista Walter Puga Júnior. Vamos acompanhar a entrevista. E o Fundecitrus, Fundo de Defesa da Citricultura, lançou em junho uma grande campanha intitulada Unidos contra o Greening e elaborou um filme para divulgar essa campanha. Veja esse trabalho. Nossa citricultura é a maior do mundo. Ela gera 200 mil empregos e 650 milhões de reais em impostos para mais de 350 cidades de São Paulo e Minas Gerais. Mas essa cadeia de produção está ameaçada pelo greening, a praga mais temida da citricultura mundial. Transmitido por um inseto, o greening se alastra em pouco tempo. Ele impede o desenvolvimento dos frutos e acaba com a produtividade dos pomares. O inseto se alimenta em plantas doentes que podem estar no seu quintal e contamina plantas saudáveis, causando danos aos pomares comerciais e prejuízos aos citricultores. Você também pode ajudar. Entre em contato com Fundecitrus e participe da campanha #Unidos contra o Greening. Como você acabou de ver, esse anúncio reflete aí
esse movimento, agora essa luta contra o greening, que preocupa e muito toda a citricultura. Um dos responsáveis por esse trabalho está aqui comigo, nos estúdios do Canal do Boi na B3, é o Bruno Daniel, engenheiro agrônomo que contribui com outros colegas para difundir essa campanha em todo o estado de São Paulo, principalmente no estado de São Paulo, mas também em regiões de Minas, não? Bruno, obrigado por ter vindo. Agora vamos explicar o que está ocorrendo com o greening. Nós conseguimos estabilizar o avanço do greening na nossa região citrícola? Dentro dos últimos 3 levantamentos que foram realizados no Parque Citrícola, levantamento da doença, do greening, nesses últimos 3 anos houve uma certa estabilização da doença. Mas isso não é uma notícia tão confortável quando a gente avalia, primeiro, o número de plantas contaminadas. Esse 17% que foi o número encontrado esse ano, de 2017, representa em torno de 32 milhões de árvores contaminadas com a bactéria. É um número bastante alto. Mas quando a gente avalia de forma um pouco mais macro essa certa estabilização, ocorreram também diversas erradicações de pomares mais velhos, o que resultou também um pouco nessa estabilização da doença. Ou seja, foi uma redução do Parque Citrícola, isso é exato, fato? Exato. Agora, há algumas regiões, por exemplo, no último relatório do Fundecitrus, nós tivemos a região de Duartina com um crescimento de greening naquela área. Isso vai ocorrer com uma ou outra região? Exato. Existem regiões onde a doença já está num nível bastante alto, como, por exemplo, a região de Limeira, a região de Porto Ferreira. A região de Limeira, a exemplo, atinge já quase 40% de plantas contaminadas dentro dessa área citrícola. A região de Duartina chamou um pouco a atenção porque ela vinha com números menores e de repente esse número cresceu consideravelmente, algo em torno de 20%. Então é um número bastante preocupante, levando em conta que essa região trazia um número bem inferior a isso dentro dos outros levantamentos. Bom, nós temos então o avanço do greening, isso é inevitável, o que se consegue é controlar e é preciso uma campanha forte. Agora, essa campanha não fica mais restrita a quem produz laranja no campo, a quem é produtor de laranja em grande quantidade. Exato. Agora a campanha chega na cidade, Bruno? Exatamente. Nós entendemos, no decorrer desses 13, 14 anos aí que estamos lutando contra a doença, contra o greening, nós entendemos que essas áreas que estão localizadas em fundo de quintal, pesqueiros, condomínios de chácaras e também na zona urbana, o próprio município, essas áreas são extremamente prejudiciais para as áreas citrícolas, as áreas comerciais, porque o inseto ele se procria, ele se multiplica nessas áreas e consegue alcançar esses outros locais, essas áreas comerciais, e ao se alimentar pode estar inoculando a bactéria. Quer dizer, está perto de uma plantação de laranja, vai contaminar o laranjal, exatamente. Que é um laranjal de quantidade, vamos dizer assim, de fornecimento para a indústria, exatamente. De venda em grande quantidade. Exato. Por isso, a campanha atinge também aquele pecuarista do interior que tem um pomar na sua fazenda e que a princípio não valoriza muito lá algumas laranjeiras, né? Limoeiros que ele tem lá no seu pomar e também na cidade. Agora, é preciso levar a campanha também para a cidade. Os prefeitos dessas cidades de regiões citrícolas estão preocupados? Sim, sim. A aceitabilidade disso está sendo muito boa. A campanha está atingindo esses municípios. Há uma sinergia bastante grande entre Fundecitrus, os donos das propriedades citrícolas, prefeituras. Então há realmente um engajamento muito grande entre essas partes e a prefeitura dá um apoio primordial, porque ela leva o nome da prefeitura, né, em si até o cidadão de bem que está ali e que vai contribuir com a citricultura, e o Fundecitrus vem com toda a parte de conscientização. Então toda essa campanha ela prega exatamente isso. Hoje nós sabemos que o greening é uma doença social, então esse é o motivo principal dessa campanha, de atingir a sociedade. Então prefeitura, Fundecitrus, Estado, todo mundo envolvido. Instituições das cidades privadas, também devem participar. Exato. Eu gostaria de ressaltar que já há alguns, né? Há um bloquinho para divulgar a campanha. Vamos mostrar aqui, eu vou pedir para o nosso câmera mostrar para você. Olha, há um bloquinho para incentivar a campanha aí, Unidos contra o Greening.
né? Também o Fundecitrus providenciou, eu vou mostrar aqui, um adesivo que você pode colocar no seu carro, né? Unidos contra o greening. E é importante lembrar que o greening pode causar prejuízos muito grandes para o produtor rural. Vamos lembrar o que ocorreu nos Estados Unidos? Basta analisar alguns números. Os Estados Unidos produziam muito anteriormente, não? E hoje, praticamente dizimada a produção de laranja na Flórida, não? Exatamente. Era um grande produtor de citros também, uma região muito importante na produção, e grande parte desse declínio com relação ao número de caixas produzido está relacionado com o greening. Tá? Então é uma doença muito agressiva e que preocupa. Nós nesse momento estamos nesse número que eu comentei, em torno de 17%, é um número preocupante, porque a gente pode saltar para 20%, 30% muito rapidamente se alguma ação não for tomada. E Okay? essa campanha visa conter esse avanço rápido da doença. Exatamente. E é preciso erradicar mesmo a planta, não, Sim, Bruno? sim. Essa planta, principalmente essa planta que está no fundo de quintal, ela não recebe nenhum tipo de pulverização, nenhum tipo de manejo. O mesmo acontece com a planta que está lá no município. Não é feito nenhum tipo de manejo. Às vezes nas chácaras, nesses ranchos, você lembrava isso agora, é isso mesmo? Exato. E o inseto ele consegue completar o seu ciclo facilmente, então ele sai daquela fase de ovo e chega à fase adulta, e nesse momento ele já com grande certeza essa planta vai estar doente, essa planta que não recebeu nenhum tipo de manejo, ele adquire a bactéria e alcança áreas sadias. Um pomar sadio. Exatamente. De grande produção, isso traz prejuízo mesmo. Traz um prejuízo muito grande. Para se ter uma ideia, eu gostaria de lembrar, os Estados Unidos tiveram uma forte redução na sua produção. Há pouco tempo ainda produzia pouco mais de 100 milhões de caixas, agora já se estima 54 milhões de caixas. Bom, considerando que passou por lá recentemente o furacão Irma, a produção deve cair para a faixa de 40 milhões de sacas. É uma especulação, mas já é uma especulação que circula no mercado americano. Agora, o greening foi responsável por tirar, né, toda essa produção nos Estados Unidos. Isso pode prejudicar também o Parque Citrícola brasileiro. Com certeza. Serve de exemplo para nós e também para mostrar que estamos no caminho certo, né? Então, esse momento de engajamento entre prefeituras, municípios, donos de chácaras é muito importante. O cidadão ele precisa entender que a citricultura ela é muito relevante para a economia do município, para a economia do estado. Exato. Hoje a citricultura movimenta em torno de 14 bilhões de dólares, é um número bastante expressivo. Nós temos um número interessante. A cada 9 hectares, na média, precisamos de um funcionário, de uma pessoa trabalhando na citricultura. Quando levamos isso para outras culturas, esse número essa distância já é bastante grande. Ou seja, não emprega tanto como a citricultura. Exato. Ela emprega muita gente. A citricultura é muito importante para o município e para o estado. Por isso que nós buscamos essa parceria com o cidadão também, com a sociedade também. Bom, e vamos repetir então esse filme, esse anúncio, vamos dizer, essa propaganda da campanha Unidos contra o Greening, um filme estruturado pelo Fundecitrus. Veja. Nossa citricultura é a maior do mundo. Ela gera 200 mil empregos e 650 milhões de reais impostos para mais de 350 cidades de São Paulo e Minas Gerais. Mas essa cadeia de produção está ameaçada pelo greening, a praga mais temida da citricultura mundial. Transmitido por um inseto, o greening se alastra em pouco tempo. Ele impede o desenvolvimento dos frutos e acaba com a produtividade dos pomares. O inseto se alimenta em plantas doentes que podem estar no seu quintal e contamina plantas saudáveis, causando danos aos pomares comerciais e prejuízos aos citricultores. Você também pode ajudar. Entre em contato com o Fundecitrus e participe da campanha #Unidos contra o Greening. Parabéns a Fundecitrus aí por essa campanha de conscientização de uma doença desconhecida por uma boa parte da população, mas que pode causar grandes prejuízos para a citricultura. Ainda falando em laranja, o preço da laranja indústria teve uma alta de 15 centavos no último levantamento do CPEA. Passou de R$ 19,35 para R$ 19,50 a caixa de 40 quilos e 800 gramas. Esse é o valor pago ao citricultor em reais, então, portanto, por caixa,
para o valor a prazo. Ele não inclui as laranjas precoces nesse levantamento aqui da laranja indústria. Já o preço da laranja in natura, esse caiu no levantamento do CEPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Ele passou de R$ 19,94 para R$ 19,91 também a caixa de 40 quilos e 800 gramas. Uma queda de 0,15% no dia, mas no acumulado do mês, a laranja in natura vem com uma alta de 0,5%. Esse também se refere aos valores pagos ao citricultor nas principais regiões produtoras de São Paulo a prazo e não inclui custos de colheita e nem o frete. Por último, vamos ver como que ficou o preço do suco de laranja, os preços futuros do suco de laranja na Bolsa de Nova York. Os principais contratos tiveram alta nesta quarta-feira. Os contratos que vencem em novembro subiram 0,78% e nos últimos negócios trazem o valor de $1,61 por libra-peso. Contratos com vencimento em janeiro do ano que vem, em alta de 0,40% por $1,60 por libra-peso, e contratos com vencimento em março de 2018, próximos da estabilidade, com uma leve alta de 0,06% por $1,59 por libra-peso. Fechamento do suco de laranja na Bolsa de Nova York para esta quarta-feira. E depois do intervalo, o mercado do campo vai trazer o fechamento da soja e do milho na Bolsa de Chicago e também aqui na B3, e também a previsão do tempo para o centro-norte do país. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. O Mercado do Campo traz agora a previsão do tempo com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia para o centro-norte do país, destacando a produção de pastagens. As áreas de pastagens da metade oeste da região norte ainda mantêm bom potencial produtivo. Isso porque as instabilidades tropicais seguem mantendo pancadas de chuvas frequentes, que mantêm também a umidade do solo mais elevada em toda essa área aqui da faixa oeste da região norte. No decorrer dos próximos dias vai ter pancadas de chuvas de instabilidades tropicais abrangentes na metade norte do Brasil. Dessa vez as chuvas se espalham em grande parte da região nortista, alcançando também o interior do Nordeste. E tem previsão de chuva forte entre o Tocantins, a faixa oeste da Bahia também, sul do Maranhão e também do Piauí. Só que essa chuva forte ela não vai durar muito, porque a partir da segunda semana, essa chuva agora já perde intensidade. Os acumulados seguem um pouco mais baixos, não devem passar de 30 milímetros. Mas ainda tem previsão de chuva abrangente na maior parte da metade norte do Brasil. Volta a chover de forma mais forte entre Rondônia, Acre, também as áreas mais ao sul do estado do Amazonas. E a partir do terceiro período é que essa chuva aqui do interior do Nordeste vai perder bastante intensidade. O tempo mais seco vai voltar a predominar, porque a chuva ocorre de maneira muito fraca e isolada. No estado do Tocantins, as pancadas também perdem força. A mesma situação ocorre no estado do Pará, porque as chuvas mais fortes, elas vão voltar a migrar aqui para essa faixa mais a oeste da região norte, entre o Amazonas, Acre, Rondônia também. Então, no decorrer dos próximos períodos, a faixa oeste da região norte segue beneficiada, com pancadas de chuvas frequentes e também com volume significativo. Agora, já nas áreas mais secas, entre o Pará, Tocantins e ainda também o interior do Nordeste, as instabilidades até ocorrem de forma mais expressiva agora nos próximos dias. Mas no decorrer das semanas seguintes, as chuvas perdem intensidade e aí os pastos ainda podem ser prejudicados por conta dos baixos índices de umidade no solo. Tá certo. Como nós falamos agora há pouco, muitos estados estão concluindo o trabalho do plantio do milho e um deles é o Rio Grande do Sul. Por lá está sendo verificada uma redução na área plantada e a cultura vem perdendo espaço principalmente para a soja. Confira mais detalhes na reportagem de Annelise Nicolodi. O plantio do milho está perto de terminar no Rio Grande do Sul. De acordo com a Emater, a área semeada atinge 80% na maioria das regiões. Com a quantidade de chuva regularizada e as altas temperaturas registradas no período da tarde, houve aceleração no crescimento das plantas. E algumas lavouras, como essa aqui em Cruz Alta, no noroeste do estado, estão entrando na fase de floração. Os produtores continuam realizando o controle das ervas daninhas e a aplicação de adubo. A expectativa de produtividade é boa, embora o volume de produção esse ano deve ser menor por conta da área reduzida, cerca de 20% em relação ao ano passado.
Dos 720 mil hectares cultivados com o milho no estado gaúcho, 13% são irrigados. Nessas áreas, os produtores devem alcançar altas produtividades, chegando a 280 sacas por hectare. O milho precisa de bastante umidade para se desenvolver bem. Por isso, a aposta nos pivôs é garantia de renda ao produtor, que acaba destinando a produção para a semente. Annelise Nicolodi para o SBA. Ainda falando em milho, hoje os futuros do milho na Bolsa de Chicago tiveram pouca variação, como a gente acompanha aqui no painel. Os contratos que vencem em dezembro deste ano tiveram uma alta, foi a maior alta do dia, de 0,14%, apresentando o valor de $3,48 o bushel nos últimos negócios. Os contratos com vencimento em março do ano que vem tiveram uma leve alta de 0,06%, trazendo o valor de $3,61 o bushel. Os contratos com vencimento em maio do ano que vem não tiveram nenhuma variação e permanecem por $3,69 o bushel, enquanto os contratos com vencimento em julho do ano que vem tiveram também uma leve alta, assim como os contratos de março, uma leve alta de 0,06% e apresentam o valor de $3,77 o bushel. Do milho em Chicago, passamos para o milho negociado aqui na B3 em São Paulo, que hoje teve queda nos principais contratos. O contrato que vence em novembro deste ano teve 410 negociações, com o valor de R$ 32,21 a saca, em queda de 0,34%. Contratos com vencimento em janeiro do ano que vem, em queda de mais de 0,5%, passando de R$ 33,28 para R$ 33,09 a saca. Nos últimos negócios, o valor ficou um pouco acima, R$ 33,15. Contratos com vencimento em março do ano que vem, em queda de 0,44%, por R$ 33,85 a saca no ajuste atual e 5 centavos abaixo nos últimos negócios. Por último, contratos com vencimento em maio do ano que vem, em alta de 0,18%, passando de R$ 33,01 a saca para R$ 33,07 a saca. E R$ 33,00 nos últimos negócios. Já a soja teve um dia volátil hoje na Bolsa de Chicago. Os agentes estão buscando um melhor posicionamento antes do relatório que será divulgado amanhã pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Espera-se que o departamento reduza a estimativa para a safra norte-americana de 2017 e 2018 e corte também a previsão dos estoques. De olho no painel, começamos destacando os contratos que vencem em novembro deste ano, que hoje tiveram uma alta de 0,20% lá na Bolsa de Chicago. 0,2% foi a alta, portanto, com o valor de R$ 9,88 o bushel. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, em alta de 0,25% a R$ 9,98 o bushel. Contratos com vencimento em março do ano que vem, alta de 0,29% por R$ 10,09 o bushel. E por último, contratos com vencimento em maio de 2018, também em alta, uma alta de 0,27%, apresentando o valor de R$ 10,18 o bushel. Da soja Chicago, soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3, hoje também em alta. Contratos com vencimento em janeiro tiveram uma alta de 0,23% e nos últimos negócios o valor da saca ficou em $22. E os contratos com vencimento em março de 2018 subiram 0,27% e nos últimos negócios trazem o valor de $22,24 a saca. Esse foi o fechamento da soja para esta quarta-feira. Com isso eu me despeço por aqui, lembrando que o Mercado do Campo volta amanhã, sempre às 5h35 da tarde, horário de Brasília. E agora você fica com a companhia de Renata Ferreira no programa Pecuária BR. Até amanhã.